Boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui pela página da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. Quem ainda não me conhece, eu sou o Davi, sou à frente das atividades online aqui da Casa Espírita de Papagaios. Hoje nós estamos com nossa querida Dona Helena, da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Pequi, né? Seja bem-vinda, Dona Helena. A casa online, como a casa física, é sua também. Fique à vontade, tá bom? Hoje a Dona Helena vai falar para a gente hoje sobre programação reencarnatória e convívio familiar. Tema bastante gostoso e necessário, né, Dona Helena? A gente estudar, refletir sobre ele. Necessário por causa dessa situação que a gente se encontra hoje, né? Todos nós estamos tendo que conviver mais e mais com as nossas famílias, e para alguns isso está sendo um desafio. É interessante isso, né? Que a família é onde está o nosso lar, onde a gente tinha que ficar mais à vontade, a gente vai encontrando esses desafios também. Já estamos com alguns companheiros online aí. Deixa eu aproveitar e perguntar, a senhora está conseguindo visualizar o chat, Dona Helena? Já está aí com a Natália, a Margarete e a Aurelina. Não, aqui não está vendo, não. Não está aparecendo, não? Não. Às vezes no cantinho direito aí, assim, se tiver um símbolozinho do Facebook não, aí. Agora sim. Agora ótimo. Que aí é bom que dá para a senhora interagindo com o pessoal também, né? Gente, então quem está aí nos acompanhando, boa noite, sejam bem-vindos. Para que nós possamos iniciar essa reflexão junto à nossa irmã, Dona Helena, eu vou fazer a prece inicial e eu vou convidar todos vocês para que nós possamos juntos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para conectarmos com o Pai. Então eu convido a todos para que nós possamos mentalizar o ambiente que traga satisfação, que traga alegria, que traga entusiasmo para todos nós. Que nós possamos vibrar os pensamentos positivos que este ambiente possa trazer para a nossa alma e assim permitir nos envolvermos nessas circunstâncias. Dessa forma, iremos rogar a espiritualidade amiga que nos acompanhe, que possa abençoar e iluminar esta noite, para que todos nós possamos encontrar a satisfação, o equilíbrio e a paz que tanto desejamos. Rogaremos ao Mestre de Nazaré que Ele possa iluminar esta noite, iluminar aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que necessitam e que estão ao alcance de nossas energias, de nossas preces, para que todos, em comum estado, possamos vibrar o amor, a paz e deixar fluir a harmonia por todos os nossos polos. Que a nossa irmã, Dona Helena, possa ser iluminada nessa noite, para que a sua fala possa nos tocar, nos direcionando ao aprendizado, à autorreflexão e a compreender um pouquinho mais sobre a nossa família. Que possamos ter uma excelente noite juntos e que os bons espíritos possam permanecer em nossa companhia. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Aí estamos com mais um companheiro aí, o Reinaldo, chegando aí também dando boa noite. Gente, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, hoje a Dona Helena vai estar aqui com a gente. A primeira vez, né, Dona Helena, online, não é? Com a gente. Aí a segunda Então, a primeira vez online conosco. Então, Dona Helena, a senhora pode ficar à vontade. Eu vou estar aqui minimizado, acompanhando o tempo todo. Qualquer coisa, é só me chamar também, tá bom? Certo. Obrigada. Então, fique à vontade. É um prazer muito grande estar aqui com os nossos
colegas de doutrina, né? Quero agradecer o Davi e a equipe aí da Casa Assistencial Chico Xavier pelo convite. O Davi falou, senta-se em casa, e eu tenho um carinho muito grande pela Casa Assistencial Chico Xavier. Já participei de palestras, encontros nesta casa, e é uma casa muito iluminada. Com relação, eu quero agradecer também os que estão aí ao vivo, né, para a gente trabalhar junto, refletir junto nesta noite, aqueles que vão assistir posteriormente, na hora oportuna, e os do plano espiritual, que com certeza tem muito nos assistindo, principalmente porque o tema está relacionado com reencarnação e com família, né? E nossa família universal, a nossa família do plano espiritual, pela conexão com o pensamento, né? E muitos estão aqui conosco nesta noite. Então, que todos sejam abençoados pelo Mestre Jesus. O tema programação reencarnatória e convívio está muito ligado à existência de cada um. A lei de reencarnação é um dos pilares, né, da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita, os 5 pilares: existência de Deus, que é tudo, causa de tudo, né, a causa primeira de todas as coisas. A imortalidade da alma existe em função da nossa reencarnação e da nossa vida futura. A comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, que é só assim que podemos efetuar os nossos projetos reencarnatórios, e evolução. Então, tudo, o propósito, o objetivo final é a evolução de cada criação divina. Com relação à bibliografia, é muito ampla, de uma grande amplitude, esse tema, tanto dentro da codificação cartesiana, né, que tudo relaciona com encarnação e com família, e também nas obras espíritas. Hoje a gente vai refletir um pouquinho de, né, partes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do livro Ação e Reação, de Chico, pelo espírito André Luiz, que, né, é um grande aí, inspirador do plano espiritual, que a gente tem as nossas imaginações, a nossa fé, a crença que tudo lá existe, mas nos livros dele esclarece muita coisa para a gente quando estamos estudando a doutrina espírita e a vida após túmulo. E do livro Constelação Familiar, que é outro livro muito gostoso de ler, de Divaldo Franco, pela mentora Joana de Ângeles, que também nos traz riquíssimos ensinamentos dentro da família. Quando a gente fala em planejamento reencarnatório ou em programação reencarnatória, a gente já sabe que tudo que existe em nossas vidas tem que ter um planejamento. Nada flui de forma eficaz, nada atinge os objetivos propostos se não houver um planejamento antecipado. E o processo, a programação reencarnatória, esse planejamento vem de anos, décadas, até encarnações anteriores, né, já programando esta volta e essa necessidade do espírito de estar aqui. E quando a gente fala em família, né, a família está intimamente ligada com esse plano reencarnatório, por quê? Porque na família é que vai cumprir esse planejamento, na família consanguínea e depois estendendo a família
espiritual, a família universal. Com relação a agora, assim, quem são os responsáveis? Como que vai acontecer essa programação no plano físico, no plano espiritual? Então, ela inicia, claro, no plano espiritual em função da volta do espírito. Para reencarnar, já sabemos que não é muito fácil. É uma fila imensa de espíritos aguardando a volta aqui neste plano para quitar débitos, né? Então, como tem as filas aqui no plano físico, que tudo que a gente vai fazer, se você vai no banco é uma fila, se você vai no supermercado é fila de caixa, no plano espiritual são filas também para tudo. E a fila reencarnatória ela é imensa, porque são milhões de espíritos aguardando, e aqui no plano físico, né, anos, décadas atrás, uma família tinha 9, 10, 15 filhos. Hoje é 1, 2, tem família que opta não ter filhos, e aí já fica mais difícil encontrar as famílias para receber esses espíritos que estão à espera. Mas tudo é programado. Quem escolhe essa volta depende da evolução do espírito, porque tem os departamentos responsáveis pela reencarnação, mas o próprio espírito, quando ele está em condições, ele é capaz de fazer as escolhas. Então, o espírito jamais desenvolvido, né, tanto espiritualmente, intelectualmente, moralmente, ele, juntamente com a equipe, ele escolhe a prova que quer, a família, como que quer voltar aqui nesse plano, de acordo com a necessidade dele. Agora, já aqueles espíritos medianos, que ainda não têm, assim, uma evolução para fazer essa escolha, né, eles... Os guias de luz, os espíritos responsáveis pela reencarnação fazem as escolhas por eles. Mas é claro, escolhe, mas eles têm o livre-arbítrio de aceitar ou não, de ver se aquela missão que virá cumprir aqui é possível ou não, e ainda correndo o risco de reencarnar com aquele objetivo e chegar aqui e ainda sucumbir, não conseguir realizar. E tem aqueles espíritos que estão ainda no início evolutivo, que não tem muitas condições de fazer as escolhas. Muitos nem sabem que existe a reencarnação, ainda estão tão crianças espirituais, né, que não têm condições mínimas de fazer as escolhas. Então, esses aí, eles são impulsionados, é o que a gente fala, a doutrina espírita explica aí, a reencarnação compulsória. Ele precisa vir porque é aqui que ele vai evoluir. Lá no plano espiritual não tem essas condições dele evoluir. Então, ele precisa vir. E como ele não tem condições nenhuma de fazer escolha e mesmo de decidir a volta, eles são feitos de forma compulsória. Agora, no plano espiritual, né, são muitas colônias espirituais que fazem esse trabalho de preparo reencarnatório. Às vezes fica décadas, fica um longo período preparando o espírito, tanto psicologicamente como moralmente, para ele chegar aqui e estar em condições de ter uma vida mais saudável, mais proveitosa, sem traumas, sem complexos, porque tudo isso vai impedir o seu trabalho aqui no plano terreno e cumprir os desígnios que estavam previstos. Então, nós temos aí os exemplos, o livro de André Luiz citam várias colônias, né, que fazem esse trabalho, a colônia Nosso Lar, que tem o departamento reencarnatório,
O Instituto Gabriel Delany, ele foi inaugurado no ano de 2007, que fez 150 anos do Livro dos Espíritos. Então, esse instituto, que é especialíssimo em reencarnações, ele ficou 3 anos em construção e foi inaugurado no ano de 150 anos do Livro dos Espíritos. E está prestando imenso trabalho para os espíritos reencarnantes que estão nessa fileira de aguardo. E também temos o livro Ação e Reação, cita a Colônia Mansão da Paz, que é outro departamento também, e assim vários outros existentes, Colônia Renascer, né? E que todos trabalhando em prol desses espíritos necessitados. Agora, para reencarnar, não é só falar, eu vou reencarnar na família tal, eu quero esse ou aquele pai como, né, meus futuros pais. Então, tem que haver a sintonia para que haja a concepção. Que sintonia é essa? A sintonia entre a mãe, a gestante, e entre o espírito reencarnante, que embora já esteja preparado, mas na hora da concepção, ele é que vai estar ali para receber o corpo que precisa e a mãe, né, concebê-lo com esse propósito que já tudo planejado. Com relação ao núcleo familiar, o núcleo familiar é a base para receber esses espíritos reencarnantes, né? É uma missão muito grande da família, talvez muitos, né, não faz uma reflexão sobre essa missão tão enobrecida que é receber espíritos para dar continuidade à sua evolução e ser luzes para eles aqui neste plano. Propiciar para eles o melhor, né, de acordo com esses vínculos aí. E neste núcleo familiar, vão reencarnar pessoas que têm assim, uma certa dificuldade de relacionamento, de afeto, e justamente este amor da família, essa premissa do amor, é que vai amenizar essas dificuldades entre espíritos, o espírito reencarnante e a família. Então, com esse amor, eles propiciam um vínculo maior de amizade, de carinho, de respeito, de um estar ali com o outro. Muitos inimigos de passados estão ali com todo carinho e com toda a felicidade, depositando e auxiliando. Pais auxiliando filhos, mas filhos também auxiliam pais. Por quê? Porque muitas vezes o filho vem num lar para ajudar a união daquele casal, ajudar o progresso daquele casal, como vice-versa também, pode o pai e a mãe estar ali para continuar naquela trajetória, vencendo débitos do passado. E muitos também reencarnam como missão, como amparo, né? É um afeto harmonioso, não tem débitos do passado, mas vem ali naquela encarnação justamente para dar continuidade ao caminho evolutivo. Lá no triângulo família, né? Pai, mãe e filhos, lá sempre resulta uma continuidade necessária para os envolvidos na constelação familiar. Então, nada acontece por acaso e na família também não acontece por acaso, né? Nessa união pai, mãe e filho, acontece esse vínculo para dar continuidade aos envolvidos, aquilo que precisa. O Livro dos Espíritos traz imensas
assim, explicações, né, sobre esta parte reencarnatória, sobre a reencarnação, sobre a volta do espírito. E lá na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, lá os espíritos perguntam para Kardec: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Às vezes a gente aqui no plano físico, a gente vê também, a família está acabando, está tendo tanto conflito entre pai e filhos que vai chegar um ponto que não vai ter mais casamento, não vai ter mais família, não vai ter mais união conjugal. E isso nunca acontecerá, porque a família é uma lei divina. E é lei de Deus e ela continuará. E lá no Livro dos Espíritos fala, se relaxar, se acabar esse vínculo de família, há uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? Justamente na família, quebra esse egoísmo das pessoas, porque antes, né, quando a pessoa está só, tudo eu, tudo para mim, né? Aí, a partir do matrimônio, já começa a compartilhar entre os dois, entre o casal, já quebra um pouco o egoísmo, e quando vem os filhos, esse egoísmo ainda diminui, né? Por quê? Porque aí já vem a divisão entre família. Joana de Ângeles, lá na constelação familiar, ela traz um ensinamento muito importante. Ela fala assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, assim, a gente refletindo, né, a família nunca vai acabar. Os laços de família são divinos e precisam deles para cumprir esse propósito das leis divinas e da lei de reencarnação. Então, a família é sempre divina, né? Agora, com relação aos encontros, na família há encontro de tudo que é formas de encontro. Encontra amigos, encontra pessoas, amores de outras vidas que não tiveram sucessos, encontram amigos de trabalho, né, que trabalharam junto e ficou algum resquício durante a vida, e assim por diante. São inúmeras formas de diferenças que existem nesta família, né? Então, é um cenário para muitos encontros. E, às vezes, também, pessoas queridas, amigos, eles não voltam na mesma família. Por quê? Porque se ele voltar ali, às vezes ele está precisando de vivenciar uma outra experiência, e naquela família ali ele já teve como aprendizagem o que precisava. Pode nascer em outra família que não tem vínculo nenhum, pode nascer em outro país, né, em outro lugar. Para quê? Para enriquecer as experiências de vida necessárias à sua evolução. Agora, o que é interessante dentro das famílias é a terapia do esquecimento. Imagina se a gente, em família, a gente lembrasse de tudo que aconteceu com a gente em vidas passadas. Como que a gente ia ter aquele vínculo amoroso, aquele carinho, aquela vivência harmoniosa no lar, sabendo que a gente estava reencarnado num lar que foi motivos de tantas desavenças em vidas passadas, né? Então, a família é um templo que anestesia o passado periodicamente. Essas lembranças, é claro que quando volta no plano espiritual, elas revivem, elas ficam momentaneamente no nosso subconsciente, para um dia, retornando ao plano espiritual, elas se tornar claras, né, para dar continuidade aí.
Agora, a dificuldade de reencarnação. Como nós já falamos, né? São filas esperando para reencarnar, e lá no livro de André Luiz, Ação e Reação, o André fala que o preparo reencarnatório, ele é muito complexo, e ele fala que experimentar a dificuldade faz parte da colheita. Às vezes é tão difícil reencarnar, porque a pessoa precisa passar por essa dificuldade para, quando chegar aqui, valorizar a vida, né? E Chico sempre falava, assim, o pensamento dele, ele falava, é tão difícil reencarnar que a gente tem que aproveitar ao máximo essa reencarnação, a gente tem que fazer o melhor, darmos o melhor de nós mesmos, para a gente acelerar a nossa evolução, porque voltar aqui não é muito fácil, não. Lá no livro de Ação e Reação, mostra para nós, lá no capítulo 9, que conta a história de Silas, uma história tão difícil dele conseguir reencarnar. Então, mostra que o desequilíbrio leva o espírito a anos de dor. Então, a gente tem que ter cautela no nosso ambiente familiar, para não trazer um transtorno tão grande que venha complicar a nossa vida futura. E também lá deixa claro que a felicidade está na paz de consciência. Se a gente está tranquilo, a gente está no céu. Se a gente não está tranquilo, igual vai ser o caso de Silas lá, você pode ter toda a riqueza do mundo, que você não tem a sua felicidade. Então, lá na história de Silas, ilustra muito bem para nós essa dificuldade de reencarnar. Ele, né, na última reencarnação dele, filho de família riquíssima, que ele já tinha uma grande dificuldade em lidar com a parte material, né, com o dinheiro, e ele veio aqui justamente para esse propósito, para ele sanar essa dificuldade. Mas ele tornou a cair novamente, por quê? Porque ele valorizava muito as posses. O pai, muito rico, ao falecer, dividiu a herança com ele, o pai até ficou assim horrorizado de ver o desespero dele para conseguir a metade da herança, né, da mãe. Quando, após uns tempos do pai na viuvez, ele casa com a Ida, né, uma jovem de 32 anos, o pai já tinha 65 anos, e aí Silas fica desesperado, porque sabia que a parte que coube ao pai, ele teria que dividir com ela. Aí ele começou a planejar, né, como ficar livre dela, como o pai separar, e nesse planejamento, ele tentou e conseguiu colocar um amigo, né, um ex-namorado de Aida no caminho dela, para eles terem um relacionamento amoroso. O pai ficar sabendo, e justamente aconteceu isso, o pai ficou desesperado e acabou falecendo, e antes de falecer, ele matou a Ida, né? Envenenou, colocou o veneno no calmante dela. E com a morte de Aida, o pai ficou muito adoentado, muito triste, muito desgostoso, e também, em pouco tempo, veio a falecer de remorso, e também não só o remorso, mas a Aida começou a obsidiá-lo, ele entrou em depressão, e teve um fim da vida riquíssima, porém, com todos os transtornos espirituais. E Silas, né, com a morte do pai, ficou com tudo para ele, porque a Ida morreu, né, o pai também, com toda a riqueza, mas não teve paz de consciência. Ele sentiu-se, assim,
muito desgostoso por ter praticado todo aquele mal. E também a Ida, obsidiando, tentou viajar, mas quando a gente não está espiritualmente bem, quando a gente está com peso de consciência, qualquer lugar que a gente tiver, a gente não está bem. Foi o que aconteceu com ele, e ele acabou também suicidando, tomou arsênio, né, um veneno, e pôs um cabo em sua vida. E no plano espiritual, depois de muitos anos de trabalho, né, o suicida tem uma vida difícil no plano espiritual, aconteceu com ele também, mas ele foi resgatado por amigos do pai e foi feito um novo planejamento para ele voltar ao plano físico juntamente com a família. A mãe, muito religiosa, muito bondosa, aceitou o planejamento com o departamento de reencarnação, o pai também aceitou, Silas aceitou, e a Ida? Ele não achava, e ele procurando, e ele contando para André Luiz que já tinha mais de 20 anos que ele estava procurando a Ida, e ele não encontrava. E o André perguntou para ele, Silas, mas você procurando, você não acha? Pede os seus guias espirituais para te ajudar, eles não sabem onde que ela está? Ele falou assim, eles sabem, mas eu é que tenho que vencer essa dificuldade de encontrar a Ida, para reencarnar com ela e para quitar esse débito, sendo um médico, ela voltar em um corpo com deficiência para ele ajudá-lo e quitar esse débito com ela. Então, isso aí ilustra, entre muitos e muitos casos citados nos livros de André Luiz e de outros livros espíritas, né, a dificuldade para reencarnar e que tudo que a gente faz é a lei de ação e reação. Todo mal que a gente faz, a gente tem que trabalhar em cima dele para a nossa evolução. Então, é muito importante a vivência no bem e você estar conectado com o bem para não perder em um minuto, às vezes, plantar um mal para uma vida, né? Com relação ao educandário familiar, a família é a primeira escola do espírito, é na família. É lá que ele aprimora suas faculdades latentes, aprende a capacidade de amar pela ternura, pela abnegação, pela afetividade. Então, isto é lei divina, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a reencarnação fortalece os laços de família. Está lá no capítulo 4, né, no item 18. Então, às vezes a gente acha que a reencarnação acaba com o vínculo de família. Pelo contrário, ela fortalece, ela ajuda e é onde o espírito tem a oportunidade de redimir os erros e estar com aquelas pessoas que no passado foi motivo de desavenças, né? Com relação ao auxílio na esfera superior em família, a gente, lá no livro de André Luiz, Missionários da Luz, né? Lá fala que o auxílio sempre está trabalhando a favor de todas as famílias. A paternidade e a maternidade são sempre divinas, e tudo que é divino tem a mão de Deus auxiliando nos momentos de mais dificuldades. Em todo lugar desenvolve o auxílio da esfera superior, em todos os lares, em cada lar, né? Jesus, quando esteve aqui no trabalho, no plano físico, na sua vida aqui, a família era o local onde ele se encontrava para levar os lenitivos. Nos evangelhos de Jesus,
são 12 passagens em que Jesus realizou ensinamentos e levou os lenitivos de cura, de conforto, de perdão, de vida para muitas pessoas. Então, isso mostra para a gente que no nosso lar, Jesus está conosco. Nós temos que permitir que ele esteja em cada lar, né? E como que a gente permite? Através da fé, através do evangelho, através de uma vivência saudável. Pais têm grandes responsabilidades com os filhos. Estes devem aos pais, mesmo quando sucumbem, o compromisso, a gratidão e o respeito pela oportunidade abençoada do renascimento para evoluir. Então, mesmo que o pai, às vezes, não cumpre aquele dever dele, né, da melhor forma, mas o filho tem que ter essa gratidão, esse respeito e esse agradecimento para com os pais. E outra parte importante, né, é a lei de reencarnação, de cooperação. Então, a família tem lei que rege? Tem. Muitas leis, como tudo na vida, tudo na natureza tem suas leis. E a lei de cooperação no lar tem que ter aquele ambiente onde um ajuda o outro, um esforça para distribuir as tarefas e tudo que precisa, né? E lá também, no lar, através dessa cooperação, as pessoas, os espíritos vão renovando, vão cada dia tornando pessoas melhores. E para concluir a nossa fala de hoje, né, para finalizar aí, que é um assunto extenso, mas de grande importância, lá fala: entendermos a importância da missão do lar é entendermos nossos compromissos perante os espíritos que o formam. Então, a gente tem grande responsabilidade com aqueles que estão em nosso lar, vivendo conosco. E os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. Então, não importa se é de afeição ou de reparação, o que temos que fazer é cumprir a missão de paz. A lei divina é sábia e sempre está nos ensinando que o amor é o melhor caminho. Então, amando a cada um dentro do lar, levando uma vida de respeito, de cooperação, de renúncia, muitas vezes, que tem que acontecer, né? A família vai construindo um futuro melhor, vai elevando espiritualmente e vai cumprindo a sua missão reencarnatória. Que Deus abençoe. Agora, no final, só para ilustrar essa convivência familiar, né, que é muito importante, e não só a convivência familiar, mas a convivência no trabalho, na vida social, em todos os lugares, é um videozinho de 1 minuto e meio, que é a fábula do porco-espinho. Ele traz um ensinamento tão bom e tão importante para nossas vidas, e nós vamos assisti-lo agora para finalizar a nossa reflexão da noite. Tá sem som, Davi. Perdão aí, viu, gente? Vou iniciar o vídeo aqui novamente.
Tá com som? Você já ouviu falar da fábula do porco-espinho? Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Contudo, os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Então decidiram se afastar uns dos outros, mas começaram de novo a morrer congelados. Então tiveram que fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é o que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. Você estava ouvindo? Dentro dessa fábula aí, né, a mensagem que ela nos traz é que em nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa igreja, né, na doutrina espírita, que nós estamos relacionando com pessoas imperfeitas. Todo mundo neste plano, né, carrega consigo ainda a imperfeição. Mas dentro do lar, nesse relacionamento, a gente pode aproveitar o de melhor para viver bem, porque se você for procurar, sempre tem espinhos, sempre tem os milindres, né, na nossa convivência. A gente tem que aprender a conviver com esses milindros e ver o lado bom do outro, ver a beleza interior, ver o de melhor que ele pode deixar para nós. Então fica aí a mensagem para todos, né, em suas famílias, em seus lares, colocar essa mensagem aí que a fábula nos trouxe essa noite. Dona Helena, agradeço bastante pelas palavras, ficou muito claro, tenho certeza que todo mundo conseguiu acompanhar um raciocínio que a senhora passou de uma forma bem simples e objetiva. Então, em nome da Casa Assistencial Chico Xavier, a gente deixa os nossos agradecimentos, que Jesus possa continuar abençoando o seu caminho, para que a senhora seja sempre firme no propósito, nos estudos, ao levar o Evangelho aonde estiver, tá bom? Vou aproveitar o convite aqui, né, e vou pegar uma deixa aqui da nossa companheira Ana Paula, né, que deixou aí falando que até arrepiou, né, que no nosso estudo da semana passada a gente tocou um pouco nesse assunto, não foi premeditado, surgiu no debate do estudo, e a senhora, no início da fala, a senhora entrou justamente numa das dúvidas que a gente estava ficando, e eu imagino que possa ter respondido a nossa companheira aí também. Então, aproveito essa brechinha e deixo o convite para todo mundo, quem quiser acompanhar os nossos estudos. Nós estamos fazendo eles toda terça e quinta-feira às 19 horas. Estamos nos conectando pelo aplicativo Zoom. Quem quiser participar, não souber como, é só entrar em contato que a gente orienta, tá bom? E vou deixar o convite aqui também para a próxima semana. Nossa companheira Aurelina, que está aí nos acompanhando, ela vai estar falando aqui para a gente sobre a lei de amor. Então, sintam-se todos convidados para participar. A Aurelina também é uma pessoa muito querida de todo mundo aqui da nossa casa. Também é bem querida aí em Pequim, né, Dona Helena? A gente sabe que ela também... É uma grande amiga aqui da nossa casa e uma grande tarefeira também. Isso. Aí ela vai estar conosco na próxima quarta-feira falando sobre a lei de amor, para fecharmos esse mês
de outubro, né? Então, fiquem todos convidados para estar participando conosco. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. A senhora pode fazer para nós, dona Helena? Posso sim. Obrigado. Vamos cerrar nossos olhos, nossos pensamentos, conectando com o alto para receber tudo aquilo que precisamos. Pai amado, mais um dia de estudos em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de estarmos vivendo neste tempo, neste lugar, e convivendo com as pessoas necessárias ao cumprimento de nosso projeto reencarnatório. Abençoe cada um, Pai. Abençoe nossos entes queridos distantes, os dois planos da vida. Abençoe igualmente todas as famílias, para que cada uma possa cumprir com empenho e fé a sua missão. Que sejamos fortalecidos no amor, procurando cada dia sermos melhores, respeitando, perdoando e ajudando a todos que fazem parte de nossa trajetória evolutiva. Muita luz e sabedoria para todos, que assim seja. Dona Helena, então, um grande abraço, fique com Deus. A todos os nossos companheiros que estão conosco ainda, boa noite, que todos possam ter uma noite abençoada. Até a próxima. Boa noite e obrigada a todos, de coração.